paz do Senhor. Bom dia, meus queridos. Tudo bem com você? A luz do Senhor está sobre nós. A sua graça está sobre nós. E eu quero declarar sobre a sua vida que nenhum mal te afligirá. Porque Deus está com você. E nós podemos ler na palavra do Senhor que está em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 30. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Você não será abalado. A mensagem que Deus colocou hoje em meu coração para eu transmitir para você é uma promessa. Se você entender a realidade que Deus já preparou para você através da promessa que Ele fez, eu quero declarar sobre você de maneira profética neste momento: você, a sua casa, a sua família, o seu ministério não serão abalados. Não importa a circunstância que você está vivendo, não importa o tamanho da tempestade que está afligindo você, não importa o que vier, você não será abalado. Em muitas crises terríveis que eu vivi, eu li o Salmo 125, o verso 1 e o 2. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala e permanece firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para todos sempre. Amém? Você, que assim como eu, já se sentiu abalado alguma vez em sua jornada, deve até estranhar um versículo como esse. O que significa afirmar que o justo jamais será abalado? Qual é a mensagem que o Senhor quer nos transmitir neste momento com isso? Eu entendo que o justo pode sofrer algum tipo de abalo, perder as forças por um momento, mas o efeito dele não é permanente. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pense, meus queridos, num terremoto sacudindo um monte. Ele pode se abalar, tremer, balançar, mas após o abalo, ele permanecerá de pé. Assim é você na presença de Deus. Deus fala do Monte Sião em várias passagens na Bíblia. E hoje, mais de 2000 anos depois, quando nós vamos a Israel, lá está o Monte Sião de pé. E não é sobre o monte, é sobre você. Se você prevalecer, se você vai se estabelecer, se você não ruir, se você não ceder ao desânimo, à depressão, às forças malignas, você vai ficar de pé. Isso significa que todos aqueles que colocam a sua absoluta fé em Deus são inabaláveis, tal como é o Monte Sião. Os que confiam no Senhor também são todos aqueles que o temem, que o amam, que o conhecem, que o buscam em suas escrituras todos os dias sem parar. São aqueles que compreendem sua total dependência dele. Os que confiam no Senhor são aqueles que não confiam em si mesmos, na força do seu braço. São aqueles, queridos, que não vão buscar confiança em seus próprios corações, ou nos conselhos dos ímpios, ou nas suas próprias forças, habilidades, mas buscam uma resposta no Senhor.
Uma pessoa que confia no Senhor não confia na sua própria sabedoria, na sua própria riqueza, na sua própria retidão. Essa pessoa também jamais direciona a confiança que só pode ser depositada em Deus, em qualquer outra pessoa, mesmo que seja o mais poderoso e notável dos homens. Os que confiam no Senhor são aqueles que erguem seus olhos para o soberano do universo e encontram conforto em sua providência. São como o monte de Sião que não se abala. A cidade de Jerusalém é cercada por vários montes, mas o Monte Sião é citado pelo salmista sem dúvida, é aquele que abrigava o templo do Senhor que havia sido construído em Jerusalém, bem como também o palácio real. Então, quando o salmista diz que os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião, que não se abala, ele está falando da segurança, da estabilidade espirituais que essas pessoas desfrutam na presença de Deus. Nós vivemos num mundo que está em constante mudança, num mundo onde as coisas parecem ser tão passageiras e os valores são tão descartáveis. Hoje vive-se em nossa nação ou pelo mundo afora uma inversão total de valores. Porém, os que confiam no Senhor, esses meditam nos princípios bíblicos declarados pelo Senhor e estes são inabaláveis e permanecem para sempre. Mas permanece para sempre mesmo aquele que tem um relacionamento com Deus. E o relacionamento do cristão com Deus não é um mero relacionamento superficial, mas é um vínculo, uma aliança profunda que jamais pode ser removida e se estenderá por toda a eternidade. Permanecer para sempre é para sempre e nada menos que isso. Mas os cristãos permanecem inabaláveis não porque há uma capacidade neles que os preserva além dos incrédulos, além dos infiéis, mas é porque o próprio Deus quem os preserva até o fim. Quem faz a obra completa é o próprio Deus. Quem nos mantém de pé é Deus. Quem nos faz avançar é Deus. Quem nos faz ter esperança é Deus. Aleluia, os que confiam no Senhor são inabaláveis, diz a palavra, porque eles são edificados, são fundamentados sobre o fundamento que é Cristo. A base é Cristo, a pedra principal da esquina. Pela fé salvadora, esses sim estão firmes na graça de Deus. Então, meus queridos, os que confiam no Senhor permanecem firmes e atravessam com confiança as aflições, as tentações, as perseguições, doenças, crises financeiras, crises na família, dificuldades nas mais diversas áreas da sua vida. Eles permanecem inabaláveis, quaisquer que sejam as circunstâncias adversas que se apresentam na sua caminhada cristã. Eles sabem que não há nada que possa separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem dor, nem nenhum tipo de artimanha do inimigo que ele lance contra as nossas vidas, tentando nos fazer paralisar, nada vai nos separar do amor de Deus. Pode vir a tempestade que vier, o cristão em Cristo está afirmado na rocha. Esse pode afirmar com fé: estou chorando,
estou sofrendo, está difícil, mas permanecerei de pé, pois o Senhor é a fortaleza da minha vida. Queridos, viver uma vida de vitória é o resultado de andar debaixo da direção de Deus e obedecer à direção dele em cada situação das nossas vidas. Para isso, é necessário eu e você nos firmar, fortalecer na fé. Ter uma fé forte é o segredo para viver uma vida de vitória, de maravilha, de extraordinário, de sobrenatural, de Deus agindo em nossas vidas. Mas deixa eu te dizer, meus irmãos, as oposições, as lutas, são um fato na vida de todo cristão. E você sabe por quê? Porque as provações abrem um espaço, abrem um leque para nós colocarmos nossa fé em ação e fortalecermos o nosso espírito. Porque nós podemos ler em Romanos, no capítulo 5, onde nos fala: sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não decepciona. Esse texto de Romanos não pretende deixar você assustado, mas te trazer esperança. Mesmo na tribulação, fique em paz. Deus nunca sai do controle da sua vida. Na prática do nosso dia a dia, as dificuldades que se levantam são uma estratégia do inferno para tirar os nossos olhos do alvo, que é Jesus. Isso acontece porque elas conseguem mexer com os nossos sentimentos, emoções, mas aquele que está firmado na rocha permanece inabalável. Porque a única maneira de não deixar nossas emoções falarem mais alto é tornando a nossa fé mais forte, mais firme, inabalável. Seja o vento que vier, você permanece de pé. Porque você foi escolhido desde a eternidade para viver uma vida vitoriosa. E isso só é possível pela fé. Hebreus 11:1 nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que ainda não vemos. Em outras palavras, a fé é a garantia de que Deus fará tudo aquilo que Ele prometeu na palavra dele. Ela é o estilo de vida da nova criatura. Por isso, deixe Deus falar muito mais alto o seu coração. Deixe a fé falar mais alto que os teus sentimentos, que as tuas emoções, que as circunstâncias que estão ao teu redor. Agora, deixar a nossa fé falar mais alto do que tudo que está ao nosso redor, tentando nos distrair, é uma decisão nossa. A única maneira de viver uma vida vitoriosa é sendo guiado pelo que você crê, por aquilo que Deus prometeu e não por aquilo que você sente ou vê. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 10:38 que o justo viverá pela fé. E você sabe quantas vezes a frase "o justo viverá pela fé" aparece ao longo da Bíblia? 4 vezes. Sim, 4 vezes. Isso significa que Deus está deixando para nós um alerta importantíssimo. Ele quer que nós tenhamos clareza de ter este princípio de vida, da importância da fé como princípio de vida na vida dos cristãos.
Porque a fé traz vitória. E aquele que se apega ao que crê e não se apega ao que vê. Porque como diz a palavra, porque aquele vive pela fé e não pelo que está vendo ao seu redor, pelo mundo que está desmoronando, pelas coisas que estão acontecendo, pelas crises que o mundo está enfrentando, não. O justo sobrevive porque ele olha para a palavra, ele olha para as promessas, ele olha para aquilo que Deus diz que você é. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Tome posse dessa palavra para a sua vida. A influência dos seus sentimentos no seu coração, na sua mente, ela é muito forte. Sim. Mas se o seu espírito estiver fortalecido, o impacto dessas emoções, sentimentos contrários sobre a sua fé, vai perder totalmente a sua força. A fé é o que aproxima você e Deus. É ela que traz a segurança de que as suas orações serão ouvidas. Então, para viver uma vida de vitória, é fundamental fortalecê-la com fé. Deus não muda, o caráter dele não muda. Por isso você pode descansar na certeza de que ele age em seu favor ainda hoje, amanhã e depois. Não importa a situação que você esteja enfrentando. Querido, confesse aquilo que você crê, não o que você está vendo, o que você está sentindo. A boca fala do que está cheio, o coração, diz a palavra do Senhor. Então, se a boca alimenta o coração, o que alimenta o seu coração? O seu coração se enche daquilo que você vê e ouve. Se você está em contato sempre com notícias ruins, com palavras negativas, com vozes destrutivas, com conversas negativas, você acabará confessando o que todas as pessoas confessam ao teu redor. Isso vai ser uma confusão geral. Mas se você está com as promessas de Deus em alta em seu coração, se o teu espírito estiver fortalecido na hora da dificuldade, no momento da crise, será fácil declarar o que você crê. Se você foi guiado pelos sentimentos até aqui, eu tenho uma boa notícia. Você pode mudar o rumo dessa caminhada agora. O Espírito Santo está pronto para ajudar você a recomeçar, a se firmar na palavra de Deus, a ter uma confiança inabalável no Senhor dos Exércitos, o soberano Deus, Criador de todas as coisas. O que você precisa fazer é esquecer o que passou e seguir adiante. Porque a palavra do Senhor nos diz em Filipenses 3, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Deus está com você. Esqueça o que passou. Comece uma nova jornada. Daqui para frente, Deus tem uma nova história para você. Ele está pronto para honrar a sua fé nele e te conduzir numa jornada rumo a uma vida vitoriosa. Aleluia! Você crê?